sejam bem-vindos à nossa aula extra sobre ficha técnica. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Natane, para alguns já acompanhei durante a mediação neste ano. Estou aqui para falar então para vocês como que é o uso da ficha técnica dentro da confecção. Alguns vão estar se perguntando, nossa professora, mas ficha técnica de novo? Já vimos ficha técnica em desenho digital, já vimos ficha técnica em tecnologia da confecção e sim, estamos trazendo ficha técnica novamente para você. Por quê? Você, designer, deve ter conhecimento em todos os processos produtivos de uma peça, não apenas no desenvolvimento dela. Então, estamos com essa aula extra para você entender como que funciona o preenchimento da ficha técnica, o desenvolvimento do seu layout, sua elaboração, para que na prática, no seu dia a dia dentro da empresa, você tenha domínio desse conteúdo. Bom, vamos aos objetivos da aprendizagem dessa aula. Entender o desenvolvimento e a produção da ficha técnica, assimilar as etapas do preenchimento da ficha técnica e também com as etapas do setor produtivo, entender a importância da ficha e assimilar o uso da ficha técnica com a normalização e o processo produtivo. Bom, então, para começar, trouxe aqui para vocês um dos possíveis modelos de ficha técnica que podem ser utilizados dentro da indústria, porque a ficha técnica, pessoal, vocês vão ver que ao longo dessa aula eu vou sempre falar que ela vai de acordo com a necessidade de cada empresa. Não existe regra, não existe um padrão a ser seguido. O importante é que na ficha técnica contenha todos os dados referentes ao produto e que esses dados sejam necessários para a confecção dele e sejam informações para passar em vários setores dentro da empresa, ou seja, é uma peça de comunicação. Bom, então, como eu já disse, a ficha técnica é um recurso de comunicação que é utilizado para transpor informações desse produto ao longo dos setores em que ele vai passar durante a sua produção. Ou seja, a ficha ela começa lá no setor de desenvolvimento de produto ou no estilo, onde o estilista vai pegar o layout, que já, na maioria das vezes já está pronto, vai desenvolver o seu desenho técnico ou o desenho artístico de acordo com a temática da coleção, vai colocar todas as especificações de acabamento, de costura, vai preencher também ali, como vocês vão ver mais adiante, a questão do cabeçalho da ficha, com as datas, com o tipo de tecido, enfim. Ela começa ali no desenvolvimento de produto e vai passando pelos setores consecutivamente e vai sendo preenchida também. Então, a ficha técnica ela é um documento que deve apresentar diversos pontos para se garantir informações necessárias ao desenvolvimento de um modelo. E além de garantir que cada etapa aconteça de forma correta, com agilidade e principalmente com qualidade. Então a ficha técnica ela vai auxiliar para que a peça mantenha um padrão de qualidade, porque vamos pensar em uma coleção, algumas empresas trabalham com 70 modelos, ou seja, são 70 peças ali, o estilista tem um prazo para criar. Conforme ele vai criando, essas 70 peças vão sendo distribuídas para o setor produtivo. Então, cada peça vai acompanhar uma ficha técnica, ou seja, eu até brinco, às vezes falo que a ficha técnica é como se fosse um RG. Todo mundo tem um RG, não é mesmo? Uma certidão de nascimento. A ficha técnica é como se fosse isso. Você produz a peça, desenvolve a peça e anexa ela a esse documento que vai conter todas as informações necessárias para o seu desenvolvimento. Bom, como eu já disse, ela também vai auxiliar na identificação do pré-custo da peça do vestuário, assim também vai contribuir para que a empresa decida ou não se vai fabricar o modelo em larga escala. Por quê? Já aconteceu comigo, trabalhava em uma empresa onde às vezes desenvolvíamos modelos lindos, maravilhosos, chegava na prototipia ou fazia o pré-custo ali da peça, no momento da elaboração da ficha técnica e percebia o que? O produto ficou muito caro, meu público não vai pagar por esse produto. Então, no momento da prototipagem, na finalização da ficha técnica, o setor de estilo, juntamente com o setor comercial, o setor de marketing, a gerência do estilo, já definia se essa peça ia fazer parte ou não da coleção. Então, vejam como que é importante o uso da ficha técnica dentro da confecção, porque ela já vai prever o valor de venda, o custo final do seu produto e ver se o seu público pagaria ou não esse valor estimado. Então é importante que cada campo da ficha técnica seja preenchido corretamente, com as informações necessárias, para que ao final dessa prototipagem, o designer e também a equipe toda de desenvolvimento possa identificar se o produto vai ser aceito ou não, se precisa ter essas modificações, ou se você anula ele de vez ali da coleção. Bom, vamos falar de layout agora. Bom, em resumo,
não há regras para a confecção desse layout. Cada empresa desenvolve o layout de acordo com as suas necessidades, para que ela se adeque melhor em relação aos produtos, ao interesse da empresa, à necessidade dos setores produtivos, que podem ser internos e externos, porque, falando de facção, temos que pensar que de indústria de confecção, temos que pensar que algumas empresas não trabalham com a produção em larga escala dentro da fábrica. Às vezes a fábrica ela é composta por todo o setor administrativo, setor de desenvolvimento, modelagem, corte e prototipagem. Aí, posteriormente, a produção em larga escala é enviada para a facção. Então, toda essa parte aí da prototipia é feita dentro da fábrica, finalizou a ficha técnica, fez o corte da grade de peças que vai ser confeccionado, é enviado para a facção. Então, é extremamente importante que a ficha técnica acompanhe esse produto na facção, porque às vezes tem um tipo de acabamento, um pesponto diferente, uma agulha específica, um maquinário específico que necessita ser utilizado na confecção de determinado produto, que às vezes a facção, o encarregado da facção não vai saber qual que é esse tipo de maquinário ou essa agulha que ele vai precisar utilizar. Então, todas essas informações ficam dentro da ficha. Então, com o auxílio da ficha técnica, ele vai já pegar a ficha no momento que a peça chega, que o lote chega, ele vai fazer essa leitura. Às vezes, na maioria dos casos, ele tem uma conversa prévia com a pilotista, com a modelista, com o estilista, para já entender e repassar todas essas informações para a sua célula de fabricação, para que no final o produto tenha um aspecto legal, ele fique com uma estética bacana, né, que ele possa ser inserido ao mercado. Bom, falando de layout, trouxe aqui para vocês um layout que eu achei bem interessante, bem simples. É uma ficha técnica exemplo que eu retirei da Audaces. É um site bacana que vocês conseguem ver bastante dicas sobre confecção, tipo de maquinário, eles falam sobre ficha técnica. Enfim, trouxe esse layout porque ele é um layout considerado completo de ficha técnica. Eu ainda acho que falta algumas coisas a serem acrescentadas, mas vai da necessidade de cada empresa adaptar o layout com a sua necessidade. Bom, aqui nós temos o desenho colorido, que é algo raro de ser visto nas fichas técnicas. A maioria deles são em preto e branco, sem cor, porque alguns designers falam que o desenho com cor atrapalha a visualização dos detalhes para a fase seguinte, que é a fase da modelagem. Então, o desenho colorido, ele é apresentado às vezes na ficha final, aquela ficha que vai ser arquivada no acervo de peças da fábrica. Então, aqui nessa primeira ficha, eu trouxe o desenho, o cabeçalho, os produtos, a medida, a parte da qualidade, que também é a parte da ficha da sequência operacional, e os materiais. Bom, além daquele layout, a ficha pode acompanhar um segundo layout, que seria o layout de sequência operacional. Esse layout de sequência operacional, ele já traz o desenho mais técnico, ele preto e branco, sem cor, com algumas setas em vermelho, como vocês podem observar, que traz algumas especificações para o setor de acabamento e modelagem. E posteriormente, na sequência, tem a descrição da sequência operacional. Então, seria uma ficha adicional, essa primeira que nós vimos seria a ficha do produto, essa ficha de sequência operacional. Elas podem estar juntas ou podem ser utilizadas separadamente. Aqui seria uma terceira parte, uma terceira ficha, que seria a ficha técnica de pré-custo, onde aqui eu já trago o custo estimado do meu produto para venda, os materiais que eu vou utilizar e também ele traz as atividades e o custo que isso vai ter na produção, para que todo o custo dessa peça possa ser calculado. Bom, como eu já disse, existem diversos tipos de layout, de ficha técnica, que abordam diferentes aspectos, como nós vimos. A apresentação, que seria a primeira ficha, ou ela até mesmo mais limpa, abordando só o cabeçalho e o desenho. Pode ser ele também técnico, como vimos, ou artístico, com movimento, como vocês viram também na disciplina de desenho digital básico. Não é regra. Se a sua empresa necessita de ter um desenho manual, por exemplo, empresas que trabalham com vestidos de festa, às vezes eles necessitam ter um desenho com caimento, com movimento, para que a modelista possa interpretar e ver como que vai ser feita a utilização desse tecido.
Ela pode ser uma ficha de produto, que também se enquadraria aquela primeira ficha que eu mostrei para vocês, uma ficha de custo, que já seria a última que nós vimos, uma de modelagem e corte. Essa é pouco vista e pouco utilizada dentro da indústria. Algumas empresas trabalham com essa questão da modelagem do corte anexo à ficha do produto, trazem lá a parte de prova, a parte da grade, que se enquadraria também dentro dessa ficha, a parte do corte seriam quantas peças seriam cortadas por tamanho, o tipo de enfesto que deve ser utilizado, mas é algo pouco utilizado de forma separada, uma ficha específica para isso, ela sempre aparece dentro de uma ficha técnica já completa, digamos, às vezes que leva 1 ou 2 páginas. E a ficha de sequência operacional, que foi a última que nós vimos. Bom, como eu já disse, não há regra ou norma para a execução de uma ficha técnica e sua elaboração, mas devem ser levados em consideração os pontos essenciais para evitar diversos problemas dentro da produção. E o mais importante, preencher corretamente para comunicar todas as informações a respeito da peça. E essa elaboração e preenchimento da ficha pode ser feito de forma manual ou digital. Por exemplo, quando a ficha é desenvolvida pelo designer, na maioria das vezes ela é feita direto no CorelDRAW ou em outro software que a empresa utiliza. Ele faz esse preenchimento da ficha, preenchimento prévio com os dados necessários que ele tem conhecimento e com o desenho. Feito isso, ele faz a impressão dessa ficha e encaminha ela para o setor de modelagem. Algumas empresas que trabalham com desenho manual, eles já têm o layout pronto, sem estar preenchido. Eles imprimem essa ficha em branco, aí o designer pega e faz o desenho direto na ficha, manualmente, ele com a lapiseira, com a canetinha, enfim. Feito isso, ele também preenche manualmente os campos que convém a ele e envia essa ficha para modelagem. E também há aquelas empresas que fazem todo esse processo digital, ou seja, não fazem a impressão da ficha. Ela caminha pelos setores, ela vai passando de setor em setor de forma digital via sistema, tá? Então daí vai aí de cada empresa saber qual que é a melhor forma para trabalhar com a ficha técnica. Bom, para confeccionar e elaborar a ficha técnica, devemos levar em consideração algumas informações sobre o modelo, que são essenciais para uma boa ficha técnica, sendo eles o nome da marca, a estação ou coleção, que pode ser inverno ou verão, a referência da peça. Nós vimos também em desenho digital básico como que é feita a elaboração dessa referência. Tem vários aspectos que você pode levar em consideração na hora de elaborar uma referência e tem que se manter um padrão. Por exemplo, se você trabalha com calças, que é bottoms, e tops, que são blusas, você deve manter um padrão de referência para calças e para blusas. Dentro de calças, eu não tenho só um modelo de calça, eu tenho a flare, eu tenho a skinny, eu tenho uma calça boyfriend. Então, para cada modelo, eu crio uma referência. Por exemplo, boyfriend começa com a letra B ou C de calça e B de boyfriend. Depois eu venho ali com um número que pode representar a coleção e um seguido de um outro número que pode representar o nome ou o modelo que eu desenvolvi daquele produto. Se às vezes eu vou desenvolver 2 ou 3 calças boyfriend, então daí eu tenho que criar essa sequência, essa parte de referência dentro do modelo. Temos também a referência do molde, que na maioria das vezes ela está atrelada à referência do produto. Podem se utilizar as mesmas referências para que não haja uma divergência de comunicação dentro da empresa. O nome do designer é muito importante porque tem algumas empresas que trabalham em mais de um designer. Então tem que se identificar quem que desenvolveu o modelo, porque se tiver algum problema ao longo da sua execução, vamos saber de quem que é aquele produto. O nome do tecido principal, fornecedor e código. Além do nome do tecido, você também deverá colocar a cor e suas variantes. O tamanho do protótipo, os tamanhos a serem graduados, que daí entra naquela parte lá da ficha de modelagem e corte que nós falamos no início. O custo de produção estimado, vai ter esse quadro lá, esse campo, mas tem um setor específico que faz esse preenchimento, não é o setor de estilo.
a parte da descrição detalhada do modelo, o desenho técnico frente e costas, que já vimos também, desenho digital, a data da criação da ficha e a data das modificações que ela recebe durante o processo. Essa data das modificações seria o campo de prova. Toda ficha técnica de produto, ela tem um campo destinado à prova do modelo. Ah, professora, mas como que é feita essa prova do modelo? Depois que o protótipo está pronto, é agendado um dia com a equipe de desenvolvimento de produto, junto com a equipe de modelagem, prototipagem ou prototipia, a equipe de PPCP e, se eu não me engano, também a equipe de custo. Fazem essa junção desses setores em um único local, onde é contratado um modelo terceirizado que tenha o corpo do público-alvo e que utilize o tamanho que você fez a prototipia. Por exemplo, tem uma coleção, hoje é dia de prova, se prova de 10 a 15 modelos ou mais num dia, não é feito prova de uma peça por vez. Então, dentro do setor de estilo, estou falando isso, pessoal, porque eu já trabalhei como auxiliar de estilo, então eu tenho essa vivência, eu sei como que funciona na empresa que eu trabalhei, que provavelmente é o que funciona nas demais, não muda muita coisa. Então, marcava-se um dia, determinado dia do mês era feita a prova, então até aquele dia tinha que ter um número X de peças para se realizar a prova. Então, na prova, o modelo chega lá, ele vai provar, ele vai ver se a peça está apertada, se a peça está justa, se a peça está curta, se a peça está apresentando algum defeito de modelagem. Tudo isso é analisado em conjunto pelo designer, pela modelista e pela pilotista, para ver se tem que fazer a modificação de algum acabamento, se o tecido não está legal, ou se vamos manter a peça da forma como ela está, se ela vestiu bem, ela não é alterada. Então, o auxiliar de estilo, ele tem a função de fotografar e também algumas vezes em relatar, preencher isso na ficha técnica, ou seja, coloca-se a data que está descrita aqui, a data em que foi feita a prova, e depois a modificação é acrescentada pela modelista e também é assinada, como eu coloquei aqui para vocês. Bom, então, tendo conhecimento da elaboração da ficha técnica, torna-se mais fácil o seu preenchimento. Agora eu trouxe para vocês o preenchimento de forma detalhada, ou seja, vamos ver como que é desmembrado cada parte da ficha técnica, como que é feito o seu preenchimento e qual a importância deles dentro da confecção. Porque em desenho, nós vimos apenas o desenvolvimento do layout e o preenchimento dele no Corel. Então, vocês já têm ali o embasamento das ferramentas que são utilizadas, e na tecnologia da confecção vocês viram os aspectos técnicos, que são as linhas, as agulhas, as máquinas, e agora vamos ver a junção deles. Bom, vamos começar pelo cabeçalho. O cabeçalho, ele é um grupo de informações básicas que serve para situar a peça da cadeia produtiva e facilitar a pesquisa sobre o modelo em questão. Então, esse é o cabeçalho. O cabeçalho deve conter as informações do designer, do segmento, da referência, como eu falei para vocês, da coleção. Aqui, nesse modelo que eu trouxe para vocês, que é acervo pessoal meu, eu trouxe também o beneficiamento e eu trago ali o produto e a descrição do produto. Ah, professora, mas por que se repete duas vezes a descrição e o produto? No meu caso, eu tive a necessidade de colocar como que estava o meu produto na minha tabela de mix de produto e posteriormente fazer a descrição dele de uma forma mais detalhada. Então eu vi que muitos de vocês às vezes têm dúvida em como realizar essa descrição detalhada. Ela nada mais é do que você descrever a peça. Por exemplo, eu estou trajando um colete de alfaiataria. Então a minha descrição, se eu fosse fazer uma ficha desse colete, seria colete de alfaiataria ou maxi colete, porque ele tem um comprimento maior que o comum. E eu poderia colocar o nome da gola, uma gola sport, por exemplo. Ou seja, a descrição, você vai colocar aquilo que vai fazer você identificar facilmente o seu produto a partir da descrição que está nele. Às vezes você está sem a peça em mão, só está com a ficha, e na ficha às vezes ainda não tem o desenho, ou o desenho não está muito visível. Você tendo a descrição é mais fácil de você identificá-lo. Bom, a grade. A grade é destinada a tamanhos de peças, ou seja, se vai ser tamanho P, M e G, ou se você vai utilizar números como 36, 38 e 40, e com as respectivas variações. No caso,
se você vai ter quantidades produzidas, colocar as quantidades produzidas que serão feitas para cada tamanho. Então, às vezes você pode também ter um 42, um 56, enfim, vai de acordo com a necessidade de cada produto. Então, na grade, aqui eu trouxe um exemplo mais básico para vocês, vocês vão colocar a medida padrão, que vai ser feito o produto, que no caso, por exemplo, aqui está como tradicional. Talvez o tradicional poderia ser um 38, que é o tamanho mediano da minha tabela, do meu público, ou se é um plus size, eu posso utilizar um tamanho 50, e depois eu trago o código da minha tabela, porque muitas empresas às vezes trabalham com mais que uma tabela. Por quê? Dentro da empresa você pode ter masculino, feminino, pode ter jeans, pode ter malha, então para cada segmento, pode ser que tenha-se uma tabela específica e elas são classificadas por códigos. Então, aqui você coloca o seu código com base em qual tabela que vai ser feita desenvolvida a grade desse modelo. E aqui os tamanhos também, que no caso do 36 ao 56, que serão a quantidade de tamanhos que será confeccionada do produto. Bom, desenho técnico. Já vimos sobre desenho técnico em desenho digital. O desenho técnico, como vocês já sabem, é a representação gráfica da ideia do estilista, ou seja, desenvolver o modelo, eu preciso ter um registro disso. E dentro desse registro, eu trago algumas informações, como tipos de aviamento, tipos de acabamento, tipos de pesponto, igual aquele desenho que vimos no início, que tem aquelas setinhas vermelhas. Então, para cada setinha ali, cada especificação que às vezes você acha que não está tão legível no desenho, puxa-se aquela setinha, se é a mão, faz a mão mesmo, e escreve pespontar na agulha tal, pesponto duplo, ou acabamento feito na máquina tal. Então, é sempre importante no desenho técnico você trazer o máximo de informações possíveis. Como temos aqui, nesse exemplo que eu trouxe para vocês. É um desenho técnico um pouco diferente, porque ele é colorido. Ele traz aqui as especificações, ó, em relação ao tipo de bainha, ao tipo de caseado, ao bordado, traz também as cotas. Essa parte de cotas não é muito vista, muito utilizada por algumas empresas, mas algumas preferem acrescentar o desenho. Trouxe novamente aqui o desenho sem cor. Desenho sem cor, pessoal, é mais comum ver no jeans, no segmento jeans. Desenho sem cor é essencial, porque o jeans, os detalhes mais visíveis dentro da indústria são os pespontos e os tipos de acabamento que vai ser utilizado. Então, por isso, às vezes, os designers optam por não utilizar cor, e sim, às vezes, coloca a referência de lavagem, que ela pode ser por uma foto, tem um espaço destinado só para pôr a referência da lavagem da peça, ou, na maioria das vezes, também acrescentam um retalho do tecido para identificar essa cor do desenho. Bom, os tecidos. Os tecidos utilizados dentro da ficha técnica, eles devem apresentar os códigos de referência que podem ser internos, desenvolvidos dentro da empresa, ou os externos, que são os códigos vindo do fornecedor, porque quando se compra um tecido, ele vem com uma etiqueta. Dentro dessa etiqueta tem o nome do tecido, o código do tecido, vem também a metragem, a parte da composição, vem diversos dados que podem ser utilizados dentro da empresa caso ela mantenha ali fidelidade com um determinado fornecedor. Isso facilita muito a comunicação nos setores, porque às vezes no setor X eles conhecem o tecido pelo código do fornecedor, mas no setor Y eles conhecem o tecido pelo código interno. Então é bom manter-se um padrão. Então geralmente o setor de compras, que é quem faz o cadastramento dos materiais, ou o setor de recebimento, eles optam, vamos fazer de qual forma? Vamos manter código interno ou código externo? E mantém-se um padrão, para que não haja confusão na troca de informações. Além disso, outro aspecto muito importante que deve ser colocado na ficha é a questão da composição. Por quê? Quando o modelista vai desenvolver o produto, fazer a modelagem desse produto, ele precisa saber qual que é a composição do tecido. Por exemplo, uma calça jeans. Um tecido jeans, na maioria dos casos, ele possui elastano. Por possuir elastano, o modelista deve ter a base, ou seja, a quantidade de elastano que é utilizada nesse tecido, para que ele possa fazer o cálculo da redução na modelagem. Porque às vezes se ele confecciona um molde, faz um molde sem essa redução, se um tecido é muito elástico, o acabamento esperado não vai ficar
Perfeito, porque não fez a redução. Então é importante trazer essa questão da composição, porque ela auxilia muito o modelista no desenvolvimento dos moldes. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês dos tecidos, como que é feito o preenchimento da tabela de tecidos, onde tem a referência, que a referência ela é escrita, não é por código, não está errado, está correto também, é o padrão da empresa. Traz a descrição. Na descrição, vejam que já vem ali a composição do tecido. A composição seria esse 100% algodão. Ele pode ser 100% algodão, pode ser 97% algodão e 3% poliéster. Isso varia de cada matéria-prima. Aí aqui o responsável, que seria o fornecedor, a quantidade utilizada no produto e o tipo de medida, o custo unitário e o custo da produção dessa peça dentro da confecção. Aqui outro exemplo de cartela, de campo de ficha técnica na parte de tecidos, só que esse ele já é um pouco mais abrangente, ele traz também os outros materiais utilizados. Aqui ele trouxe o tecido e o aviamento. Bom, as variantes. Eu falei anteriormente também sobre as variantes, elas podem ser feitas coloridas direto na ficha, você pode colocar um quadradinho dessa variante de cor, ou você pode colocar apenas o código Pantone dessa variante. Algumas empresas optam por colocar diretamente o tecido, como eu já disse. Coloca só o código da cor padrão, que vai ser fabricado o modelo, e as variantes são anexadas com esse retalho da peça e coloca-se os códigos também. Aí vai de empresa para empresa, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de uma ficha técnica também de meu acervo pessoal, onde eu trago, além das variantes de cores, que podem ser também chamadas de variantes de tecido, eu trago a variante de beneficiamento, ou seja, a variação das estampas. Vou manter a estampa num padrão colorido, por exemplo, preto e branco, ou vou ter uma variante dela no preto e vermelho. Então, se você vai ter uma variante de cor nessa estampa, é importante também que você acrescente. A parte dos aviamentos. Vimos ali anteriormente naquela ficha que elas podem ser colocadas juntos com os tecidos na parte de materiais, ou pode ser feito separadamente também. É importante que nos aviamentos também se coloque o código, a descrição, o fornecedor, o custo unitário, a unidade e a quantidade que vai ser utilizado e o custo de produção. Nesse campo também, pessoal, pode ser incluídas as linhas de costura, se elas podem entrar como um aviamento também, tá? Aqui um exemplo para vocês dos aviamentos. Como eu disse aqui, a referência pode ser tanto escrita quanto em códigos. Aqui eu tenho a linha, o botão, o cordão, a meia malha listrada. Aqui a meia malha seria o tecido, ela acaba entrando junto nesse modelo de ficha como um aviamento, mas não seria interessante. É interessante você colocar ali o tecido logo no início, ali no cabeçalho, ou logo abaixo do desenho, de forma separada dos aviamentos. Bom, observação. A observação é um campo que é ou não muito utilizado. A observação geralmente ela acompanha o desenho técnico, tá? Ela pode ser uma descrição de detalhes específicos do tecido, de uma matéria-prima, ou até mesmo, como eu já disse, acompanhar o desenho da peça. Igual aqui, ó. No desenho, tem-se lá a observação, bainha de 4 centímetros para melhor acabamento da peça. Ou essas observações podem ser acrescentadas ao desenho de forma com aquelas setas que nós vimos no começo. Não tem um padrão, não tem uma regra. Na empresa que eu trabalhava, por exemplo, o campo observação deles era ao final da ficha, no rodapé, onde às vezes tinha acontecido alguma coisa, por exemplo, durante a prototipagem ou o corte, e acrescentava-se aquela observação, para que na próxima vez em que fosse realizada uma nova prototipagem ou já o corte final dos lotes, já lesse aquela observação e tomasse aquele cuidado, aquela atenção para que um erro que tivesse acontecido não voltasse a acontecer novamente.
Bom, costura e acabamento. Esse campo ele é destinado para as costuras ou os acabamentos que serão utilizados na peça, como a costura reta, a costura sobreposta, a costura de borda ou uso de máquina overlock e etc. Essa parte do acabamento e da costura geralmente é vista com um desenho técnico, igual temos aqui. Eu trouxe novamente o desenho para vocês visualizarem. Por quê? Acabamento é muito importante na hora de ver a estética final do produto. Então, a maioria das empresas, quem pensa no acabamento é o estilista. O estilista fez o desenho, ele já tem que colocar todos os acabamentos que ele pensou para aquela peça. Pode ser que durante a modelagem ou que durante a pilotagem, tanto a modelista quanto a pilotista ou piloteira identifique e fala, não, para esse tecido não é legal tal acabamento, ou para tal tecido esse acabamento está bom, está ok. Então, esses acabamentos sofrem alterações ao longo da prototipagem da peça, não são regras que devem ser mantidas. Então, o estilista dá apenas ali o seu conhecimento prévio, o seu desejo prévio em relação ao produto. Bom, os processos, pessoal. Os processos, eles são destinados aos serviços ou às atividades que serão necessárias para a materialização e a criação da mão de obra de costura, corte, embalagem, etc. Ou seja, o processo, aqui eu trouxe 2 modelos para vocês, que às vezes podem acabar confundindo, mas eu vou explicar o porquê tem os 2 modelos. Processo 1, do quadro 1. Aqui eu trago o processo da costura e o processo do bordado. Por quê? Vou identificar ali pro meu PPCP se a costura vai ser feita internamente ou se ela vai ser terceirizada. E qual que é o valor dessa costura unitária por peça e o custo dessa costura na produção. Trouxe também o bordado, o local do bordado, se vai ser feito terceirizado, que no caso aqui sim, que é uma outra empresa de bordado, e a mesma coisa, o custo unitário, o custo da produção. Isso, às vezes, pessoal, é muito utilizado para produtos que precisam de um beneficiamento, por exemplo, jeans, necessita de uma lavagem, de uma lavanderia. Algumas camisetas, t-shirts ou vestidos necessitam de estampa. Então, esse campo de processo vai poder guiar aquele responsável pelo andamento do produto dentro do setor produtivo, para ele saber se o produto continua interno ou se ele precisa ser enviado para algum local para receber esse beneficiamento. Aqui no quadro 2, nós temos a questão dos processos voltados para a sequência operacional. Também pode ser considerado um processo. Por que não? É um processo de montagem, então ele também pode levar esse nome de processo. Então, algumas empresas colocam como sequência operacional e outras como processo. Aí aqui tem a referência do que é para ser realizado, a quantidade de vezes e a descrição. Bom, vamos para o preenchimento agora. Depois de vermos tudo isso sobre a elaboração, vamos falar um pouco do preenchimento. O layout da ficha técnica também pode conter outros campos, além desses que nós vimos. Tudo depende da necessidade da empresa. Mais uma vez, como eu já disse para vocês algumas vezes ao longo da nossa aula. Bom, agora vamos falar sobre a sequência operacional. Vimos ali a parte do processo, mas agora eu vou trazer para vocês a sequência operacional de alguns produtos do vestuário, para que vocês entendam como que é feita a elaboração desse campo dentro da ficha técnica. Bom, aqui eu trouxe um modelo de uma camiseta, e trouxe a sequência operacional dela. A camiseta básica, pessoal, ela é uma peça que não requer muitos maquinários e nem muitos acabamentos específicos. É importante que vocês entendam que quando vai ser realizada a sequência operacional, para cada empresa pode funcionar de uma forma. Ou ela pode ser feita pela modelista, ou ela pode ser feita pela engenharia de produção. Então, vamos criar uma tabela, como no exemplo que eu trouxe para vocês. Vão ser classificados os códigos, ou seja, a ordem em que vai ser realizados os processos. Vão ser descritos os processos, por exemplo, aqui no primeiro, que vamos falar de parte frente. O primeiro processo de montagem da peça da parte frente é unir a gola. O
para unir a gola, eu vou usar o ponto 504, que pertence à classe 500. Aí aqui, ele não traz o tipo de maquinário, ele traz apenas se vai levar algum acessório ou não. O tipo de maquinário também é um campo que pode ser inserido dentro dessa ficha de sequência operacional. Aí aqui ele vem assim por diante, passo 2, passo 3, passo 4... Tudo é como se eu estivesse narrando o que está acontecendo enquanto a costureira está montando ali a camiseta. Por que é importante ter essa sequência operacional? A sequência operacional, ela vai guiar a produção do produto dentro da facção. Então, para que se mantenha um padrão de confecção desse produto na facção, é importante que tenha-se ali um documento escrito, que é o caso da sequência operacional, falando, olha, primeiramente você vai fazer isso, depois você vai costurar aqui desta forma, com esse tipo de ponto, com esse tipo de máquina, para que o produto, no final, o lote de fabricação, saia com um apelo estético interessante e que mantenha-se também um padrão. Bom, aqui eu trouxe para vocês o molde da camiseta básica desmembrado. Por quê? Algumas fichas técnicas utilizam-se o plano de corte, que é aquele plano de corte feito às vezes no software do Audaces Encaixe ou de outra marca, enfim. É um software que ele faz o encaixe prévio das peças, onde são encaixados os moldes, como vocês estão vendo aqui, desmembrados. Ou seja, se eu vou fazer uma peça, uma camiseta, eu vou encaixar todos esses moldes nas quantidades de tamanhos que eu vou utilizar, tipo P, M, G. Se eu vou utilizar 2Ms, 3Ps ou 4Gs, ele vai encaixar, pegar todos esses moldes membrados e encaixar nesse plano de corte. Então, por isso que eu trouxe para vocês visualizarem como que é feito o desmembramento, como que é o molde de uma camiseta, né? Porque às vezes você olha ali no desenho e você não consegue imaginar quais são os moldes que compõem. E aqui eu consigo ver perfeitamente que a camiseta básica ela é composta pela frente, pelas costas, pela manga e pela gola ou ribana, tá? Alguns dão o nome de ribana também. Então, na sequência operacional, na maioria das vezes, quando a modelista ou a pessoa responsável pela engenharia de produção elabora a sequência, pode ser que ela faça uma reunião prévia, mostre esse planejamento de corte, esses moldes desmembrados, e explique, ó, para cada acabamento aqui, para cada junção é tal tipo de máquina, tal tipo de costura, enfim. Aqui eu trouxe também a sequência operacional da camisa. Eu não vou ficar adentrando aos processos, tá, pessoal? Porque é algo muito extenso, muito longo. Eu recomendo que vocês leiam, até mesmo que vocês treinem, se arrisquem, façam um molde da camisa e das outras peças que eu vou mostrar, para que vocês entendam na prática como que é importante você ter isso. Porque a sequência operacional ela vai ser o seu guia. Às vezes, se você não sabe montar uma camisa, você tendo uma sequência operacional, você sabe o que você vai precisar fazer e qual tipo de maquinário que você vai utilizar. Então, aqui eu trago a parte da preparação da vista direita, a preparação da vista esquerda e a preparação da pala, colarinho e punho. E a parte de montagem, viu como a camisa é complexa? Como você tem que preparar tantas coisas antes para depois montá-la e transformá-la em um produto final? Interessante, né? Ó, e aqui a parte de acabamento. O acabamento, ele é nada mais do que fazer uma barra, abrir uma casa de botão ou pregar um botão, revisar, limpar, passar. Vi que muitos de vocês tiveram dúvidas durante a disciplina de tecnologia da confecção na parte da elaboração do mapa. Muitos me perguntaram, nossa professora, mas acabamento faz parte da sequência operacional? Faz sim. A sequência operacional se encerra quando a peça está embalada. Enquanto você não embalar o produto, a sequência operacional dela ainda permanece ativa. Então, como eu trouxe aqui para vocês, ó, embalar e selar. Selar o pacote também faz parte da sequência operacional. Aqui eu trouxe também os moldes da camisa de forma desmembrada, para vocês terem conhecimento de quantos moldes compõem esse produto. Aqui no caso, ó, temos 15 moldes. Por que 15 moldes? Porque eu trouxe também os moldes da entretela. A maioria das empresas já fazem
esse molde da entretela junto no encaixe, porque é mais fácil depois você fazer o planejamento de corte sobre o tecido da entretela. Então você já tem o molde ali no tamanho que você vai precisar utilizar, sem precisar que você pegue lá a gola pronta, que tem uma medida um pouco maior e esteja ali na mão refilando, fazendo um retrabalho. Então é mais fácil você já fazer esses moldes aí durante a execução do modelo. Aqui trouxe também a sequência operacional da calça jeans. Muitos ainda têm dúvida, né? Essa daqui é bem mais extensa que a parte da camisa, olha, é dividido em preparação. São 16 passos que compõem a preparação de uma calça jeans. Então, preparação, pessoal, para que vocês entendam, é tudo aquilo que é feito antes de juntar. Ou seja, se eu vou fazer a calça jeans, que nem aqui, eu preciso overlocar partes separadas para depois, posteriormente, uni-las. Então, tudo que eu preciso fazer separado, eu faço na preparação. Preparo o bolso, preparo o forro, preparo o espelho do forro, o espelho do bolso, desculpa, o bolso dianteiro, o filigrana também faz parte da preparação, que é aquele bordado que é atribuído ao bolso da calça jeans. Então, tudo que eu preciso fazer com a peça desmembrada entra como preparação. Fiz toda essa preparação, vamos montar. Começamos pelo traseiro, no caso da calça jeans, pregando a pala, unindo o traseiro, pregando os bolsos. Depois vou para o dianteiro, feitas as duas partes desmembradas, então que eu faço a montagem da peça, ou seja, atribuo forma a esse produto, dou a tridimensionalidade a ele. E por fim, o acabamento, que envolve a parte de fazer barra, de travetar os passantes, de pregar de casear, pregar botão, enfim. Aqui eu trouxe também o molde que compõe a calça jeans, tá? São vários moldes também. No caso aqui são 11 moldes, mais o gabarito do bolso. É importante que vocês entendam, o gabarito é esse menorzinho, que foi feito o asterisco. Por que gabarito? O bolso, ele tem um tamanho, o molde dele tem um tamanho, ele é do tamanho do gabarito. Só que para costurar, eu preciso que ele seja um pouco maior. Ele tem que ter essa folga de costura. Então, quando eu vou passar o bolso antes de pregá-lo na calça, eu preciso ter esse gabarito de dobra, para eu saber qual que é o tamanho da margem, porque ele tem aquela dobra em cima, que é a da costura, do pesponto, e a dobra que tem na volta dele, em volta dele. Então, o gabarito ele serve para isso, ele agiliza o processo também na hora da confecção. Por fim, a saia jeans. Trouxe aqui também para vocês a sequência operacional da saia jeans, onde também tem 16 passos de preparação. Segue mais ou menos a preparação da calça jeans, independente se é masculino ou feminino, porque a questão de bolso, de pesponto, de união, é tudo a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que às vezes em alguma saia ou calça jeans feminina, ele tem a exclusão do bolso da frente. Às vezes é um bolso só detalhe, não é um bolso funcional. Mas aqui, ó, eu trago a descrição também, que segue overlocar vista, fazer a vista dupla, pregar o bolso relógio, fazer a barra no bolso traseiro, enfim, toda essa parte de preparação também acontece para saia jeans. Depois eu venho com a união do traseiro e do dianteiro, e estando prontas essas partes, é feita a montagem da peça e o acabamento, que é a parte final. E aqui também trouxe para vocês os moldes que compõem a saia jeans. São 9 moldes, também acompanham o gabarito do bolso. Então, todas as peças que tiverem bolso vão acompanhar esse gabarito, tá? Aqui é uma saia jeans de cós reto, mas ela também pode ter um cós anatômico. O cós anatômico é aquele cós que ele é quase que uma meia-lua. Então, você pode ver diferentes tipos de cós aí numa saia jeans. Bom, pessoal, eu quis trazer para vocês de uma forma resumida um pouco mais sobre a ficha técnica. Espero que agora não tenham ficado dúvidas a respeito disso. Espero que vocês pesquisem mais a fundo, entendam melhor do assunto, para que o dia a dia de vocês dentro de uma indústria seja completo, seja um profissional completo. E pensando nisso, eu gravei um estudo de caso para vocês na empresa Ema Fiorese, para que vocês possam ver na prática como que é feito o uso da ficha técnica. Vamos lá?
Olá, alunos! Eu sou a professora Natane, estou aqui na Ema Fiorese, uma empresa de moda gestante aqui de Maringá, Paraná. Vim apresentar para vocês um pouco da ficha técnica na prática. Vimos na disciplina de desenho digital e também na disciplina de tecnologia da confecção como é desenvolvido o layout dessa ficha, qual a importância dela dentro de uma empresa e como que ela acompanha esse produto desde o início da sua concepção até o produto final dentro da indústria. Bom, para isso eu estou aqui com a Tayane, ela trabalha aqui no estilo da Ema Fiorese, ela vai apresentar para vocês e contar como que foi o uso da ficha técnica dentro da empresa, qual que é a importância dessa ficha nos setores e como ela contribui para a produção em larga escala. Olá, alunos! Me chamo Tayane, sou responsável pelo desenvolvimento dos produtos da Ema Fiorese. É uma empresa que está há 32 anos no mercado, desenvolvendo roupa para gestantes e lactantes, na área de gestação e amamentação. E desde o começo da empresa, a gente trabalha com a ficha técnica. A ficha técnica é um documento que regulariza todo o processo produtivo na cadeia, da peça piloto até a produção. Ela é essencial para normatizar a peça dentro da indústria. E sem ela fica inviável a gente criar um padrão de qualidade para continuar o andamento da peça, até porque a gente trabalha com facções, então ela é essencial para manter o padrão de qualidade. A ficha técnica sempre esteve presente no processo, mas ao longo dos anos ela vai sofrendo modificações e a gente vai contar mais para frente para vocês como que funciona. Tá, Tayane, você contou que vocês estão há 32 anos no mercado. Como que surgiu essa ideia de utilizar a ficha técnica? Você já tinha essa noção de como funcionava, da importância dessa ficha? Quantas alterações, aí, se você tiver em mente, que aconteceram aí, que você vem acompanhando desde a sua estadia dentro da empresa? E como que ela está atualmente, a ficha técnica de vocês? Quais são os pontos que vocês abordam que são assim essenciais, que são fundamentais para o desenvolvimento desse produto? Natane, a ficha técnica sempre esteve presente, não de forma tão completa como ela é hoje. Antes da diretora de produto entrar para uma faculdade de moda, ela foi criando a ficha técnica assim da cabeça. Depois de estudos, ela trouxe um modelo mais formal para dentro da empresa. A ficha técnica atualmente ela participa do processo, primeiro, de peça piloto. Então, desde a concepção da ideia, a hora que o estilista está desenhando, ele já pensa no desenho da ficha técnica. Seguindo, ele vai para a modelagem, com todas as especificações que o estilista deseja, de costura, acabamento. Nesse momento entra a parte também da modelista, ela também preenche a ficha técnica, é uma ficha técnica muito colaborativa. A modelista também ajuda no preenchimento da ficha técnica com a área dela. Depois passa para a pilotista passa todas as informações que ela tem de dificuldade de costurar a peça, se é viável para a cadeia de produção, se não é, se está faltando alguma informação em modelagem, molde, desenho, o que precisa para ajudar a facção depois, em larga produção, a costurar a peça. Bom, pessoal, então como a Tayane nos falou, essa ficha técnica passa em diversos setores, são preenchidas por pessoas diferentes. Então eu vou pedir para ela contar mais um pouquinho pra gente como que funciona. Por exemplo, se tem 3 modelistas, são as 3 modelistas que fazem esse preenchimento ou é só apenas uma modelista? E como que é feita a distribuição da coleção dentro dos setores? Porque assim, começa a fazer a coleção, tem coleção que são 70 peças, não é uma peça só que vai passar por vez dentro da fábrica, certo? Explica um pouco mais pra gente, Tayane. Uma vez que a ficha técnica foi desenhada por uma das estilistas, ela segue para o setor de engenharia de produto. A responsável pela engenharia de produto já faz um pré-questionário para a modelista sobre aquela peça, porque a engenharia de produto, a responsável, entende da sequência operacional. Então ela já dá algumas observações para a modelista. Chegando no setor de modelagem, a gente possui 3 modelistas, cada uma é especialista em uma área. Uma se especializou no jeans, a outra no tecido plano, então é dividido. Se a peça é de malha, vai para tal modelista. Lá, ela ajuda já no preenchimento da ficha técnica. Inclusive, Natane, depois eu mostro para vocês, tem separado um campo para modelista. Lá ela tem um checklist de tudo que ela tem que vistoriar na peça e tudo que ela tem que incluir na ficha técnica. Depois desse processo, como eu mencionei, vai para a pilotista, que também tem o checklist próprio dela, para ajudar no processo, e depois volta para a engenharia de produto, que daí ela vai partir para a sequência operacional, que daí é outro processo bem complexo também.
Nesse meio tempo, Natânia, é legal reafirmar para os alunos que a gente tem a prova de roupa, que é um processo fundamental para a peça. O que acontece nesse processo? Vem uma modelo aqui para a empresa, a gente faz toda a prova de roupa, por isso que eu brinquei que a ficha técnica é um diário. Ali a gente anota, primeira prova, o que aconteceu com aquela peça? Ficou larga no busto, vamos apertar, diminuir 3 centímetros na barra, não, essa modelagem não tá boa. E esse processo é acompanhado pela modelista, pelo estilista e pela modelo. Muitas vezes também a gente chama pilotista quando a gente tem alguma dúvida de costura para melhorar um processo, para não problematizar depois a produção. Então é um processo bem colaborativo. Sim. Nesse momento a gente escreve tudo que tem que ser reavaliado na peça e depois volta para o setor de modelagem. Uma vez corrigido, volta para a prova de roupa. Aí tem um segundo campo, que é a segunda prova. A ficha, ela serve para deixar os campos bem assim delimitados. A peça está aprovada? Aprovada com restrição? Foi reprovada? Nesse processo que a gente consegue dar continuidade. Se foi aprovada, ótimo. Então vamos seguir com o processo. Sim, até porque, pessoal, é muito importante que a peça piloto saia 100% correta, porque a partir dessa peça piloto vai ser produzida em larga escala. Então, se tem algum erro, esse erro vai refletir diretamente na sua produção. Isso pode acarretar a desperdício de matéria-prima, pode refletir diretamente no financeiro da empresa também. Vamos conhecer agora um pouco na prática como isso funciona? Vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui agora no setor de prova, onde nós vamos ver como que é feito o preenchimento da ficha técnica. Ao início da nossa conversa, a Tayane falou que durante o processo de confecção da peça piloto são realizadas algumas provas, né, Tayane? Então agora eu vou mostrar para vocês como que é feito o preenchimento desse campo da ficha por etapas. Vamos lá, Tayane? Vamos lá. Aqui a gente tem uma ficha técnica, Natane, quando a estilista vai passar para modelagem ainda. Essa peça não foi desenvolvida. Então, no começo ela fica assim. Ela coloca todas as informações de tecido, que ela tem do book de tecidos, a largura já do tecido, porque essas informações são muito importantes para a modelista na hora de fazer a modelagem da peça. Aqui ela fez o desenho da peça, com todas as especificações necessárias para a modelista já fazer no molde. Então, barra na galoneira, cropped por cima, aqui tem um transpasso, então ela joga uma transparência. É muito importante que o desenho esteja bem de acordo com a ideia que a estilista quer passar, porque é a partir dele que a modelista desenvolve o molde. Então, questão de altura, busto, altura da manga, tudo isso, o desenho tem que estar perfeitamente na ficha técnica. Legal também, pessoal, da ficha deles é que vocês utilizam cores. Algumas das indústrias não utilizam cores nos desenhos, eles colocam um Pantone de cor, a bandeira da cor, mas aqui o diferencial de vocês é que tem a cor direto no produto. Isso fica mais atrativo, fica interessante, exatamente, né? Até facilita um pouco para a modelista, ela sabe a manguinha de outra cor, aqui o transpasse, então isso e também fica mais intuitivo, né, na hora do processo. Tá, como eu falei, vamos ver agora a parte da prova, como que é feito o preenchimento. Aqui a ficha técnica foi desenhada pela estilista e vai para a mão da modelista. Quando a modelista desenvolve toda a modelagem da peça, a gente vem para a prova de roupa. Como eu comentei com vocês, aqui é o campo da prova de roupa. Então aqui a gente coloca a data e coloca tudo que a gente viu na peça. Aqui, alunos, o campo fica bem, parece grande, mas às vezes falta espaço, porque todos os detalhes a gente tem que ver na prova de roupa. Então é um momento muito importante que, acompanhado junto da ficha técnica e todo do pessoal de estilismo, modelista, pilotista, a gente consegue melhorar e fazer deixar a peça mais atrativa e perfeita para o uso. Tá, vamos conhecer agora como que funciona esse processo de prova, porque como vocês trabalham com moda gestante, a gente estava aqui se perguntando, como que é feito o processo da barriga? Porque durante a gestação, a barriga da mulher, ela aumenta. Então, vamos conhecer como que é feito esse processo, como que é feita a modelagem do produto deles, para acompanhar o crescimento da barriga da mulher.
Bom, pessoal, agora vamos ver como que funciona o preenchimento, as anotações que são feitas durante a prova do produto. Estamos aqui com a ficha do vestido que vai aparecer para vocês daqui a pouco. Aqui vocês podem ver o desenho, como a Tayane falou, algumas anotações que já foram feitas aí durante o processo de prototipagem da peça. E agora vamos conferir quais são as informações, as anotações que elas colocam na ficha para que possa fazer essas melhorias no produto posteriormente. Olha, Natane, o desenvolvimento de uma peça para moda gestante requer alguns cuidados. Então, a gente trabalha muito com pregas para acompanhar o crescimento da barriga, tecidos com alta elasticidade, franzidos nas laterais, para que a grávida possa utilizar durante toda a gestação e depois dela também. Vamos acompanhar a prova para ver como a modelista faz os ajustes nas peças, para ela chegar na modelagem perfeita. Aqui, a estilista vai anotando todas as modificações necessárias. Aqui no momento da prova é importante a gente fazer todas as conferências de medidas das peças de acordo com os nossos padrões. É nesse momento que a gente verifica o comprimento da peça, se está dentro do nosso padrão e de acordo com o que foi pedido na ficha. Os ajustes necessários para o caimento de uma peça, ou seja, cava, é feita conferência, decote, a circunferência da barriga nesse momento é muito importante. A gente faz a prova com uma barriga de 6 meses, mas a gente sempre faz o teste da elasticidade para ver se ela ainda tem um espaço de crescimento na peça para que a grávida possa usar durante os 9 meses de gestação. É importante frisar também que a gente faz a prova sem a barriga, para a peça ter o uso depois da gestação e dar continuidade no guarda-roupa dessa gestante. Bom, pessoal, conhecemos agora um pouco sobre o setor de prova, então vamos seguir para o setor de modelagem para ver como que funciona o preenchimento da sequência operacional. Bom, pessoal, estamos aqui no setor de estilo, vamos conversar aqui agora com a Elizabeth, da Engenharia de Produção, para ver como que é feita a sequência operacional. Tayane, dá uma introdução aí para nós, como que é feito esse processo aqui dentro da indústria. Bom, a sequência operacional ela é feita após a aprovação da peça piloto e ela é feita através do nosso sistema. A Beth é responsável por esse processo dentro da empresa e ela vai explicar um pouquinho como que funciona. Olá, tudo bem? Então, a peça chega pronta para mim, né, do estilo. Daí eles fazem essa ficha aqui, onde tem toda a descrição da peça. Qual tecido que será usado, os detalhes, todas as informações de costura, o que precisa, se tem forro, se não tem, né? E aqui atrás tem toda a tabela de medida e aqui embaixo tem todos os aviamentos que a peça consta, né? Então, aqui embaixo tem as observações de todos os setores. Caso, por exemplo, assim, tem alguma observação para o PCP, a gente coloca a observação para o PCP, para o corte, para a estamparia, costura, lavanderia, conferência e acabamento, né? Aí eu pego essa peça, eu trabalho em cima de centímetros, né? A costura ela é montada em cima de centímetros. Então, eu entro no sistema, aí lá no sistema tem todas as operações, por exemplo, fechar ombro, fechar lados. Então, em cima disso eu vou montando, por onde começa a peça. Por exemplo, aqui, posso começar fechando pelas alças. Então, eu vou fechar as alças, vou overlocar, vou virar e vou fixar. Então, aí a sequência operacional é montada em cima disso. Para quê? Para a costureira lá saber qual operação que ela pode começar, qual máquina que ela vai utilizar, né? Tem todos esses processos, para ela não errar, principalmente na questão de máquina e na montagem da peça. Sim. Tayane, o preenchimento da sequência operacional, também da ficha técnica, sempre foi computadorizado ou logo no começo essa parte de sequência operacional, como ela descreveu, que tem os passos, o preenchimento do maquinário, ela era feita manual ou não? Ela já foi feita manual, mas depois da implementação do sistema, ela foi feita a partir do sistema, o que ajudou muito e facilitou muito os processos. Porque lá ela seleciona quais os processos que a peça tem. Já tem um uma base, né? Isso, já tem uma base dos processos e ela seleciona dentro do conhecimento dela de engenharia de produção como essa peça deve ser montada. Isso, Natane, facilita muito, como a gente trabalha com costura terceirizada, com as facções, isso dá um norte para as facções. É o processo que elas devem seguir.
dentro da produção em larga escala. Sim, cria um padrão também, né, pessoal? Isso é muito interessante. Quando você vai desenvolver uma ficha técnica que vai passar por diversas mãos, por pessoas diferentes, é interessante você sempre manter um padrão. Então, cada empresa tem um padrão diferente, um padrão de layout, um padrão de desenho, um padrão de descrição de sequência operacional. Então, isso vai de acordo com a necessidade de cada empresa. Bom, agora nós vamos conhecer mais um pouquinho sobre o setor de estilo também, que é onde nasce a ficha técnica, né, Tayane? Aqui, depois da concepção da ideia, é feito o desenho técnico. Primeiro ele é rabiscado no papel, é feito algumas combinações de tecido e depois ele vem para o papel. Aqui a Patrícia está desenhando uma ficha de jeans. E é muito legal porque ela faz a peça planificada e depois a lateral, porque contém detalhes, isso é muito importante. Aqui também ela coloca a lavagem da peça. Cadê a lavagem que está? Aqui tem a receita da lavagem da peça, que é importante para a lavanderia. E o bacana, pessoal, que o desenho deles é um desenho, por mais que ele seja técnico, ele não é um desenho chapado, ele é um desenho estilizado, como nós conhecemos na disciplina de desenho digital. Então, vocês podem ver que todos os detalhes da peça estão presentes no desenho, nessa representação. Então, isso fica mais interessante, com uma ficha técnica mais atrativa. Você tem ali a visão real de como que o produto vai ficar em forma de desenho. Exatamente. Isso facilita muito na hora da estilista estar desenhando e falar, não, isso não ficou bom, não, isso vai ficar legal. No desenho, você já começa a ter uma noção de como vai ficar a peça. Aliás, fica bem próximo da peça final. O bacana também que eu percebi é que tem essas setinhas, né, vermelha, que vocês sempre apontam aí o que é para ser feito em tal local da peça, qual que é o tipo de elástico, o tipo de casinha. Isso é bem interessante também, pessoal. As empresas também costumam utilizar desses recursos, os estilistas, né? Uma forma de você transmitir aquilo que você pensou no momento da criação do produto para os outros setores em que esse produto vai passar, para os outros funcionários que vão executar esse produto. Isso, quanto mais detalhes, a margem de erro fica menor durante o processo, isso é muito importante. Sim, bem bacana. Bom, pessoal, agora, para finalizar, vamos conhecer como que é o acervo de ficha técnica aqui da Emafiorese, onde que ficam os produtos das coleções anteriores, a armazenação das fichas técnicas, vamos lá? Bom, pessoal, estamos aqui no acervo de peças pilotos da Emafiorese, junto com as fichas técnicas, onde a Tayane vai mostrar esse diferencial da fábrica deles em guardar essas peças que já fizeram parte das coleções anteriores, junto com a ficha técnica. Conta um pouco mais pra gente, Tayane, como que funciona? Bom, o acervo veio de uma necessidade de estar organizada as peças pilotos. Uma vez que toda a fábrica utiliza a ficha técnica junto com a peça piloto, era muito complicado. Onde está a ficha, onde está a peça? Então, vamos montar um acervo para ficar tudo organizado? O acervo fica montado por coleção, então aqui estão todas as peças do verão 19 que estão em produção para serem entregues aos clientes. Então, começa do corte. A hora que ele recebe uma sequência operacional de corte, ele vem aqui, procura a peça pela referência e retira do acervo. Aí ele vai para a mesa de tecido, aqui ele já tem todas as informações, o código do molde, ele vai para a mesa de tecido e aqui ele corta. Aí, a partir desse momento, a peça piloto e a ficha técnica começam a acompanhar todo o processo produtivo, até o final da produção, até o estoque. Porque em todos os processos, a ficha técnica tem os detalhes, tem as informações de acabamento, aviamento. Isso é muito importante para o estoque na hora de separar a quantidade correta dos aviamentos necessários para as peças. Tem o jeito que é dobrada essa peça, tem peça que não pode ser passada de tal forma. Então, todas essas informações dentro da ficha técnica são importantes para a produção da sequência operacional da peça. Bom, Tayane, quando encerra a coleção, foi lançado lá essa coleção de verão, o que vocês fazem com essas fichas? Elas são guardadas em outro lugar? Elas permanecem aqui? Se eu quiser, por exemplo, constar uma ficha do inverno lá de 2016, como que você faz para constar? É só via sistema ou você também tem esse acervo? A gente tem a consulta via sistema, porque tudo fica dentro do sistema, então questão de modelagem, a ficha técnica fica dentro do sistema também, mas é muito mais fácil a gente ter o visual da peça, o visual da peça piloto junto com a ficha técnica.
Então, uma vez que a coleção acaba, ela vai para o almoxarifado e armazenado lá. Lá tem um responsável que só ele pode mexer nesse acervo de ficha técnica. Então, por exemplo, o pessoal do desenvolvimento quer uma ficha. Ela solicita ao responsável do almoxarifado, ele procura essa ficha e entrega para a pessoa. Ah, que bacana. Isso é muito importante, né, pessoal? Porque às vezes se acontece algum erro ou alguma coisa, vamos lançar agora, deu certo aquela coleção, vamos pegar alguma peça daquela coleção e vamos colocar novamente no mercado, vamos remodelar ela, colocar ela de acordo com um novo tema. Isso é muito importante. Nem todas as indústrias, às vezes, trabalham dessa forma, de ter esse acervo, de ter esse cuidado, essa preocupação com a ficha técnica e com a peça piloto. Mais uma pergunta, essas fichas que estão aqui, elas vão para a facção, vocês imprimem, mandam por e-mail, como que funciona o processo da ficha técnica dentro da facção de vocês? Esse pacotinho aqui que vocês estão vendo, ele vai para a facção junto com a produção, junto com as peças cortadas, que o corte é feito internamente, e etiquetadas, mostrando qual parte, se é a perna direita, se é a perna esquerda, se é frente, se é costas, para a facção. A gente tem uma responsável interna pelas facções, então ela acompanha, ela explica o processo produtivo da peça. Então, no momento que ela pega o pacotinho aqui da peça piloto e ficha técnica, ela analisa essa ficha e essa peça para poder explicar para a faccionista como que funciona o processo. E depois, quando retorna a produção para a fábrica, para o setor de acabamento, volta a peça piloto e a ficha técnica novamente. Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa aula, a nossa explicação sobre ficha técnica. Agradeço a Tayane por ter aberto as portas da EMA para nós, para que vocês pudessem conhecer como que funciona, né, a ficha técnica na prática. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que possamos ter outras oportunidades para que vocês possam conhecer também outros setores da produção. E é isso, pessoal. Nos encontramos numa próxima. Foi um prazer receber vocês, alunos, aqui dentro da empresa. Relembrando que a parte teórica é muito importante, porque a hora que você chega na prática, você já tem um embasamento essencial para o processo produtivo. Então, todo esse processo de teoria alinhada à prática se faz muito necessário. É isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.